Então, pessoal, é o seguinte, ó, 7 horas, 10 minutos, estamos ao vivo para a nossa aula de História aqui no CEP. Aula remota, né? Será que estamos chegando ao fim? Será que estamos caminhando para as aulas híbridas, presenciais e não presenciais? Quem sabe, né? Quem sabe? Vamos ver semana que vem. Seguinte, como eu falei agora há pouco, vão ser duas etapas. A primeira ser destinado à correção da prova. Ou eu vou deixar a correção da prova para o final, vocês que escolham. Ou depois eu já inicio com o capítulo. Então, eu vou fazer logo a correção, que é melhor que o pessoal vai chegando. Aí, depois que tiver tudo formado a sala, a gente já inicia o capítulo 11, página 32. Ok? Página 32, capítulo 11. Deixa eu já adiantar aqui para vocês. Como é que vocês estão? Cadê os bom dia de vocês? Que eu não escuto bom dia, não escuto não escuto nada. O que está acontecendo? Bom dia. Ah, bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Agora sim. Vamos lá, ó. Tô mostrando aqui o resumo, tá? Tô na página do Google Forms, da qual vocês realizaram a prova. Então, nós vamos ter uma média, ó, de acertos boa. Teve, tá vendo? As duas notas lá atrás, ó. 4, 4,8. Foram as notinhas que nós tivemos, assim, críticas, tá? Tivemos nota de 6 e pouco, 7, 7, muito, 8, alguns com 8, 9. Mas com 10 tivemos bastante também, ó. 10 com 10,5. Então, se você tá entre essa faixa que tirou 10, agradeça, tá bom. Já pensou se você tivesse aqui, no de 4,5, 4,8, não ia ser legal, né? Mas é só pra gente ter uma média aqui de como que foi o desempenho de vocês. Então, foi bom, fiquei feliz no geral. São das questões. O que nós vamos fazer agora, professor? Me explica. Eu vou corrigir, tá, pessoal? Então, deixa eu pegar aqui as perguntas. E vamos lá. Ó. Tá o nome aqui de vocês, pessoal. Posso assinar o feedback. Daqui a pouco eu mando. Vou mandar, não. Vou esperar certinho. Tem um aluno ainda para fazer. Vamos lá. Questão primeira. Como é que nós vamos fazer essa questão primeira? Como é que era a pergunta que eu tinha que entender? Vocês estão lendo aí, pessoal? Tá pequena a letra. Vou subir aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho para melhorar. Melhorou? É. Ó, a primeira pergunta. Roma tem duas versões para a sua origem. A histórica, que no caso, quando a pergunta se refere à histórica, que muitos aqui erraram, assim, muitos não, tirando o que fechou a prova, né? Mas o que errou aqui foi o seguinte. Histórica é aquilo que é fato, que é provado, que de fato existiu. Lenda. A lenda mistura muito com igual você assistir Vingadores. Há os personagens dos Vingadores, do Capitão América, eles existem. O que existe é o ator que interpreta os personagens. Mas aquela história é uma ficção. Ok? Então nós estamos falando algo que vai ser inserido na sociedade como algo valente que se torna uma lenda, baseado no mito. Então, quando a gente fala uma história mitológica, significa que ela não precisa ser tão verdadeira. Eu posso falar aí da Alice no País das Maravilhas, algo relacionado a isso? Compreende? Então, quando a gente fala histórico, eu estou provando, eu estou olhando os documentos, estou olhando as cerâmicas, as construções. Então, eu quero saber as duas versões, tanto a histórica como a mitológica. Aí, muitos, claro, colocaram certinho, separou ali, ó, histórica. Aí colocou. Alguns confundiram um com o outro, tá? Ó, por exemplo, a histórica colocou que no início 2 irmãos gêmeos quase nascidos. Essa não é histórica, é mitológica. E na mitológica colocou histórica, só confundiu, mas eu dei certo que eu entendi que deve ter se confundido na hora de escrever, mas foi de acordo. Então, lendo a resposta aqui, ó, que o feedback vocês vão receber, ó, sabe-se por meio de pesquisas arqueológicas que quem escava, o historiador que vai lá escavar para encontrar muitos desses documentos, moeda, armas, é o arqueólogo. Então, sabe-se que pesquisas arqueológicas que Roma iniciou-se o quê? Como uma cidade que acabou por absorver aldeias próximas. Roma também tinha uma versão lendária de sua fundação, a lenda de Rômulo e Remo, que teriam sido criados por quem? Por uma loba.
Então, são duas histórias. Uma, que a arqueologia vai montando a história verdadeira, e a outra, que é baseada numa lenda do irmão Rômulo e Remo, que acabam sendo amamentados, né? Criados por uma loba. Okay? Deu para entender essa primeira, pessoal? Alguém ficou com dúvida mesmo nela? Não entendeu nada? Chutou? Ou foi tudo ok nela? Ô tio, essa aí eu fiz tranquilo. Tranquilo, né? Podem falar, pessoal. Tio, pode dar sequência, vai indo. A 2 era moleza, né? Mamão com açúcar. O que eu tenho na 2 aqui? Foi sobre aquela nossa batalha que nós comentamos sobre Cartago, que era do lado da Península Itálica, que Roma estava fazendo comércio, mas tinha um grande rival, que era Cartago. Então acontece aquela batalha, que Roma sai vitoriosa em várias vezes, né? Em quase todas as oportunidades, Roma venceu aquela batalha. Então passa a conquistar aquele território e com isso conquista todo aquele comércio que eu tinha naquela região. Então um rival comercial vai ser conquistado, chamado de Cartago. Muito bem. Aqui, ó, Cartago era uma das principais potências marítimas. No período da expansão romana, já exercendo domínio sobre as rotas do mar Mediterrâneo. Em decorrência dessa rivalidade por conta do comércio, ocorreram as guerras púnicas, vencida por Roma, que conquistou a hegemonia, ou seja, todo o poder ali dentro do mar Mediterrâneo. Deixa eu aceitar aqui que tem aluno querendo entrar online. Gabriel Boldrini. Vamos lá. Gabriel tá chegando aí. Estamos fazendo a correção, viu, Gabriel, da prova. Essa é a segunda questão. Estamos indo para a terceira agora. Vamos lá. De que forma os gregos influenciaram a cultura dos romanos? Muitos que ficaram com uma nota quebradinha, talvez é por conta mais dessa resposta, tá? Dessa primeira resposta aqui. Por quê, professor? Lógico, a resposta estava boa, mas teve umas que desenvolveram bacana, colocaram ali com perfeição. Outros jogaram para lá. Então vamos ler aqui um pouquinho. Ó, a fusão entre a cultura grega e a romana é conhecida como cultura greco-romana. Está presente na religião por meio dos deuses, na literatura em obras como Eneidas. Esse Eneida é a mesma história da Guerra de Troia, mas narrada pelos romanos. Então você tem uma outra visão, né? É igual você assistir Batman de 1990, que tinha o Jim Carrey, que tinha aqueles outros atores, e assistir o Batman de 2000 e pouco. Não sei quem já assistiu o Batman antigo, o Batman novo aí, mas só para saber que tem diferença, tá? Na arquitetura também, tá? Os gregos, no entanto, não foram os únicos povos a influenciar os romanos. Então, dos etruscos, por exemplo, os romanos adquiriram a habilidade de projetar e construir estradas. Então, de que forma os gregos influenciaram a cultura dos romanos? Então, tá aí uma leva de opções que poderia ser trabalhado e tudo mais. Esse feedback vocês irão receber, tá, pessoal? Junto com a prova recebida, e vocês podem dar uma lida. Qualquer dúvida, podem me procurar também, não tem problema. Questão 4 é por que no início do cristianismo os cristãos foram perseguidos e tratados de maneira muito agressiva no Império Romano. Então, eles foram tratados de forma agressiva? Nós já sabemos que sim, porque a pergunta acabou de afirmar. Então, por quê? O que eles faziam? Aí algumas respostas aqui, ó, porque eles eram contra a escravidão, contra o militarismo, eles acreditavam em um só Deus. Ok, certo. Aí a resposta aqui é só para complementar, tá? A resposta de você, mas a maioria aqui acertou essa questão. Assim, na medida do possível. Uns ficaram com menos, mas a maioria acertou. O cristianismo se apresentava como uma religião monoteísta, ou seja, o que colocaram aqui, ó, em um só Deus, né? A crença em um único Deus. E universal. Esse universal significa que esse Deus cristão, ele era oficial. Os demais eram pagãos, eram deuses falsos. Então, não era questão de ter um único Deus ou vários deuses. Para Roma, não estava nem aí. O que mais tinha em Roma era Deus. Um a mais ou a menos não ia fazer diferença nenhuma para os romanos. Mas qual que era a questão, então? É que para os cristãos, o Deus que os cristãos acreditavam, era melhor, mais poderoso e único.
Então aí que os romanos não gostaram, né? Como assim? Então você já está entendendo que a ideia é o nosso é melhor que o de vocês. Então aí Roma acaba ficando assim, opa, não gostei dessa comparação. E condenava o quê? A adoração dos deuses cultuado no Império Romano. Também condenava o militarismo, ok, que vocês colocaram aqui, e a escravidão, perfeito. Inicialmente, os cristãos foram considerados uma ameaça ao império e, por isso, foram perseguidos. Foi no século IV que o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. Show de bola. Então, ficaram sendo perseguidos bastante tempo. Vamos lá. Questão 5. No contexto social da Roma antiga, os escravos poderiam ser quem? Isso é fácil, né, pessoal? Fácil demais. Prisioneiros de guerra ou escravos por dívida, claro. Tinha dúvida? Alguém ficou com dúvida nessa, pessoal? Não. Não, né? Isso aqui não dá para errar, não. Mas teve Tio, gente. Oi. por que que ele às vezes tá com a setinha de correto só X, só que tá certo? É porque a nota, nesse aplicativo aqui, a nota máxima ela é 0,75, é o valor da questão. Esse X aqui, ela deveria... O aplicativo só deixa eu botar 1 ponto ou 2, eu não posso botar número quebrado. Aí quem acerta tem que colocar a nota, 0,75, que era o valor da questão. Aí ele marca como errado, mas só que tá certo, ó. Você confere aqui que tá correta a resposta. E esse é o feedback que eu mando, ó. Geralmente os escravos eram prisioneiros. Então é só para quem teve dúvida, acaba dando um feedback. Tá? Mas a nota tá de acordo, ó. 0,75. Tá aqui dentro, ó. A nota vale 0,75. Ok? Heloísa, bom dia. Estamos fazendo a correção da prova aqui, ó. Questão 6 agora. Construído em 72 a 80 d.C., também chamado de Anfiteatro de Flávio, foi palco de combate de gladiadores. Facinho aqui, né? Que eu jamais charado, não precisava nem ler as opções. Era qual, pessoal? Coliseu. Facílimo, né? E essa imagem? Teve gente que errou essa imagem, tá? Colocaram irmão Craco, colocaram plebeus lutando aí. Eram eles mesmo? Que imagem é essa, pessoal? Facílima. Os gladiadores. Gladiador. Gladiador. Aí teve gente que colocou os plebeus. Eu vi os irmãos Graco aqui na resposta. Aí não. Os irmãos Graco não lutavam entre si. Eles lutavam contra o quê? Contra as injustiças. Em favor daqueles que tinham poucas terras, né? Então, ó, e essa imagem? Ah, essa imagem ficou ainda mais fácil. O que nós temos aqui, ó? A representação do Rômulo e do Remo, sendo amamentados, sendo cuidados pela loba, tão famosa loba. Então, ó, essa Professor. sim, muita gente errou. Sim, Breno? Essa imagem tá no meio do escudo do time de Roma. De Roma. Você não... Por que você acha que já usam? Para dar um valor mais ao time, para falar que lá é um time histórico, com tradição. Ó, o Vasco tem a tradição de 100 anos. Quando a gente fala o Vasco tem, nossa, o clube centenário. Agora você imagine falar de um time, lógico, o futebol é novo, mas está falando que um time tem uma cultura milenar. Então ele já usa um brasão que conta a fundação de Roma, lendária, né? E eles querem que o time também tenha uma história o quê? Lendária. Então já usa como marketing. Para eles é vantajoso. Entendeu? Entendi. Então vamos lá, ó. Nessa questão 8, a pergunta, talvez muita gente confundiu, nós vamos ter essa daqui, ó. Os romanos explicavam a origem de sua cidade por meio de lendas que envolvia deuses e heróis. Então, eles explicavam a origem da cidade por meio de lendas? Sim. Mas não está servindo que é a única, mas sim. Pela imagem, eu entendo que eles contam a história da cidade por meio dessa lenda. Essa imagem me leva a crer que eles acreditam na lenda, por essa imagem. E é isso que está perguntando. A imagem representa uma antiga escultura etrusca, representando a loba amamentando os gêmeos. Então, essa imagem que a gente já sabe da história, ela é o quê? Ela é a lenda de Roma. Aí tem as perguntas aqui, ó. As lendas são totalmente verdadeiras. Daqui eu já paro de ler. Porque não tem nada de totalmente verdadeira.
retratando fielmente os fatos históricos. Então lendo é fato histórico, não casa, né? Essa resposta não dá. Não há nenhuma relação com a criação da cidade de Roma? Como assim? Lógico que há, é uma lenda. Não existiam lendas que busquem explicar a origem de Roma. Ué, gente, se não existia, a gente não estudou Roma direito. Então, alguns aqui erraram, tá? Essa irmão... Aqui, nada disso. Essa imagem representa os irmãos Caio e Graco. Tem gente que poderia ter acreditado, né? Ok, pessoal? Então, tá lá. Quem levou... E essa 9? Alguém errou essa 9? Pode seja verdadeira, hein? Alguém errou a 9? Se alguém errar também. Hoje eu acho que não. Acho que eu não vi, não. Pode. Ó, primeiro a gente observa a água, tá? A água. Então eu sei que é algo que está passando água, né? Tem aluno que falava que são uma ponte sobre outra ponte. Ué. Não é? Mas ela tem um nome, isso. É o quê? Que nome é esse? É o Coliseu de Roma? É um aqueduto. Aqueduto que transportava Tiago. água. Sim. Eu sei porque naquela atividade de pesquisa das construções humanas fora de Roma, eu fiz sobre aqueduto. Aí foi fácil, né? Alana, foi fácil, né? Sim. Tá vendo? E a 10, talvez a 10, alguém errou. Ok, esse aqui que eu tô corrigindo errou. E aí? E essa 10? Quer dizer que por essa lei, de acordo com a lei aqui que eu estou lendo aqui, os patrícios e os plebeus poderiam se casar, né? E que lei era essa? Era a lei Canuleia. Canuleia. Então era uma lei. Lembrando, pessoal, ó, o Senado era algo direcionado para os patrícios. De certa forma, os plebeus, eles querem uma participação. Se o Senado cria lei, eles vão criar leis favoráveis para quem? Para os próprios senadores. Então, quando os patrícios se revoltaram, fizeram aquelas manifestações, lutas, também se retiraram de Roma para não precisar trabalhar, para os patrícios de fato sentir falta, eles conquistaram algumas garantias, de inclusive participar do Senado. Quando esses plebeus, inclusive os irmãos Caio Craco aqui, pessoal, eles eram plebeus, tá? Nós vamos ter alguns imperadores, quando vocês pesquisarem aí, que também eram plebeus, que se tornaram ricos com comércio e se tornaram imperadores. Olha que loucura. Então, agora esses plebeus conseguiram participação na política. Imagina se a política só pudesse concorrer a pessoa que era milionária aqui no Brasil. Apesar que muitos que ganham aqueles que já têm muito dinheiro. Fala, tio, mas você concorda que qualquer um pode participar? Eu não concordo nem discordo, mas o certo seria o quê? O candidato deveria ter uma formação acadêmica em administração, em gestão de empresa, né, para saber cuidar de uma cidade. Mas naquela época em Roma, antes eram os patrícios. Depois, por conta das lutas dos direitos, os plebeus conseguiram o quê? A permissão. Olha que loucura, para casar patrício e plebeus. Então daqui surgiu o quê? A lei Canuleia. E se vocês vão observar, pessoal, 2.000 anos depois dessa lei, 2.000 anos depois, que vai ser lá para 1500, 1600, vai existir uma história, tá? No período lá mais renascentista, chamado Romeu e Julieta. E olha como é que a história se repete. E a história de Romeu e Julieta é justamente o quê? Uma família, a menina lá que ela é rica, classe média alta, né? Classe média não, rica. E o Romeu seria uma pessoa mais pobre, mais sem condições financeiras. Acaba proibindo aquele namoro que não era aceito pela sociedade, pela família, e acabam o final trágico lá para quem já leu, que o tio não vai falar. Mas o que acontece? Você percebe que essa questão ela é recorrente, então ela acaba existindo até no padrão social atual. Muitas pessoas assim de classe, condição financeira pouca, vai conhecer alguém que é milionário, por exemplo. Você vai ver que vai ter repressão da família, não vão olhar com maus olhos. Então, mesmo em Roma ter existido essa lei que poderia liberar, a gente percebe que é uma questão delicada. Lei
Canuleia. Então, depois dessa lei, pobre e rico poderia casar. Junto, tá? Não estou falando um casar lá, outro cá. Se unirem, um pobre com rico, um rico com pobre. Vamos para a última, que eu estou muito tempo aqui. Os irmãos Craco defenderam os camponeses sem terra e aristocracia. Show! Pronto, chega de prova, pessoal. Agora, vamos para o... Heloísa, voltamos, estamos aqui. Seguinte, pessoal. Sexta-feira, já acordei, né? Estamos acordados, então agora é o quê? Conteúdo novo, página 32. Pega aí, página 32. Onde eu tô, professor? Que lugar é esse? Como é que o tio estava cantando no início da aula hoje? É aquele da Jade, que era quem assistiu o Clone. Aquela. Como é que é a musiquinha? Ninguém sabe cantar a musiquinha do Clone, não? Eu nem vi. Vocês nem viram, né? Vamos lá, pessoal. O tio tá sobrevoando aqui. Não sei se vocês estão observando pelo mapa. Vocês estão olhando o mapa? Tá certinho aí, né? Essa é a região da Península Arábica. Ó, península, ó, água, água, água. E um lado terra. Então, uma península. Olha aqui outra península, ó, Península Itálica. Água, água, água e terra. Península Itálica. Outra península, ó, Península Ibérica. Água de um lado, água do outro, água do outro. Ó, é água aqui, ó. Não tem terra não, tá? Ó. É água, ó. Dá pra ver? Isso aqui é água, ó. 40 quilômetros de água. Que separa a Europa de África, ó. Então é a água. Tá vendo? Península Ibérica, Península Itálica. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a Península Arábica. E nessa península, pessoal, pra gente voltar lá na antiguidade, nós temos que lembrar o seguinte. Nós estávamos falando agora há pouco que Roma tinha vários deuses. Tá lembrado? Religião politeísta. Por que eu vou ter aqui num deserto? Por que a gente fala de Península Arábica? Eu, olhando para o mapa, eu não estou vendo nada verde. Estou olhando deserto, 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 deserto. Professor, o que tem nisso aí? O que a gente vai falar? De camelos? Pode ser que sim. Porque os próprios camelos, eles eram necessários para fazer rotas. Observe essas linhas aqui, vocês estão vendo rotas no deserto. Ô tio, Olha Meca, olha Medina, deserto, ó. Deserto, deserto. Então significa que esses caminhos... Alguém chamou? eu já sei que a Arábia ali não é tão deserta por causa que você mostrou uma imagem ali. Depois você tirou. Será que não é tão deserta? Será que não é tão deserta? Vamos observando. Olha essas montanhas. Olha essas construções. Nós estamos observando aqui, pessoal, seriam oásis no meio do deserto, ok? São construções, ó, local bem arenoso. Professor, eu conheço algumas histórias dessa região. Eu conheço algo dessa região aí, conhece? Mil e uma Noite, né? Aladim, para quem já assistiu, já jogou, apesar que Aladim mas acaba pegando um pouco da tradição ali também. Ó, deixa eu estar mostrando algumas imagens da vegetação, dos palácios. Então, professor, me explica aqui, o que nós vamos conhecer nesse capítulo 11? Primeira parte, você tem que pontuar. Assim como a imagem da página 33, essa mesma imagem que eu estou mostrando aqui, ó. Eu estou no centro da cidade, ó. Por isso que vocês estão vendo que é bastante região. Ó, vou ver se eu acho um deserto. Ó, uma área desértica. Deixa eu ver se eu acho mais deserto aqui para mostrar para vocês. Deserto assim. Uma área longínqua, né? Vamos passar aqui por outras regiões, ó. Aqui já é o templo, ó, indo para Meca. Olha a Meca aqui em si, ó. Então quer dizer que esse pessoal que vocês estão vendo, essas roupas, essas vestimentas, eles são cristãos, pessoal? Eu estou clicando aqui, vocês estão vendo essas mulheres. Parece que elas estão fazendo parte de alguma religião, né? E que religião é essa? Vocês podem me ajudar? Pronto, vou olhar, vou sobrevoar pelo satélite. Ó, o satélite dá pra gente ver melhor. Então, o que acontece, pessoal? Vamos lá. Quando a gente observa, claro, que é uma região é onde vai surgir o islamismo. Não significa que todo árabe, a primeira correção que nós vamos fazer, não significa que a pessoa que ela nasceu ali, ó, ela é árabe. Ela é islâmica? Não. Não significa que ela nasceu nessa região. Mas é nessa região que vai surgir uma outra religião monoteísta. Nós já temos aqui, ó, próximo do Líbano, aqui em Israel, ó, em Jerusalém.
nós temos qual? O judaísmo, lá do povo hebreu. Em Roma, nós percebemos que depois, né? Viemos aqui para Roma, ó, atravessamos Constantinopla, vamos lá, ó, subimos aqui, viemos aqui para Roma. Aqui surgiu o cristianismo. E agora, vem aqui para essa região, vai surgir agora o islamismo. Tem um personagem, professor, assim como teve para o povo hebreu, Abraão, assim como teve também Moisés lá para os hebreus, assim como em Roma teve Jesus, vai ter algum personagem lá nesse capítulo 9 para o islamismo? Vai. Ele não é um santo, ele não vai ser chamado de Deus, nada disso. Ele vai ser conhecido como um profeta. E ele tem nome. Quem é ele, pessoal? Sexto ano. Ué, sexto ano, vocês estão quietinhos hoje? Qual é o nome desse profeta, pessoal? Do islamismo, que é conhecido. Ninguém conhece, não? Ninguém escutou falar? Vocês sabem o que é islamismo? O que é uma religião? É um hambúrguer? Ô tio, Oi, João. eu não sei, eu vou chutar. Rei Salomão. Rei Salomão. O rei Salomão, ele é lá do judaísmo, tá? Ah, Já foi. O rei Salomão já caiu. Já virou foto. vou chutar também, tio. Maomé. Maomé, isso aí. Maomé, o que acontece, pessoal? Maomé em si, ele era um comerciante. Vamos começar a falar um pouquinho de Maomé. Ele era um comerciante. Lembra que eu falei dos camelos agora há pouco? Se a gente juntar aqui uns grupos de camelos, nós vamos formar os beduínos. Esses beduínos, eles acabam andando pelo deserto. Camelo aguenta, né, andar. Ele se alimenta, ele acaba tendo os estômagos, estômago acaba sendo mais espaçoso, sei lá como é que funciona. Vou até chamar o tio Bruno para me ajudar. Acontece o seguinte, para transporte acaba sendo melhor esse camelo. Então significa que eles transportam o quê? Comida, sal pelo deserto, para poder comercializar. Então quer dizer que eu vou sair da Península Arábica, vou lá, por exemplo, para a Ásia, venho aqui para a Mesopotâmia, vou lá para essas regiões férteis que vai ter cidades, venho aqui para o Egito, viajo até Constantinopla e também, por que não fazer comércio de Roma até a Península Arábica? Ué, professor, isso é bom, né? Quer dizer que o camelo vai poder ajudar, depois você vai até um porto ali no Líbano, um porto no Egito, você navega, entra no mar Mediterrâneo, compra o produto aqui na Itália e volta, você vai lá na China, na Rota da Seda, compra o produto e transporta também aqui para a Península Arábica. Qual que é o problema, professor? Isso é problema? Não. Esses comerciantes, esses beduínos, eles vão, compram produtos e voltam. Nesse conhecer outra região, eles acabam conhecendo o que também? Tendo contato com a cultura de outros povos. Significa, por exemplo, Maomé era um comerciante. Quando ele viajou para Roma, ele conheceu o que ali? Cristãos. E que ano é esse que eu estou falando? Calma lá. 600. Então, no ano de 600, eu não tinha os vários deuses mais em Roma. Eu tinha o que lá? O cristianismo. Os governantes em Roma, agora quem está governando, seja Franco, seja os merovingios, quem estiver governando em Roma, são cristãos. Ah, mas ele vai lá em Constantinopla, que Constantinopla, professor, o senhor falou na aula passada, que é uma região que fazia muito comércio. Ok. Mas um Deus monoteísta, é o mesmo Deus que é cultuado em Roma. Então quer dizer que eles são cristãos. Significa que Maomé ele está conhecendo, mesmo comprando roupa, comprando alimento, alguns vestimentos, o que ele está conhecendo? Essas religiões monoteístas. Ah, mas Maomé também viajou para Israel, viajou ali para o Líbano, para essa região. Mais uma vez,
mais contato com outra religião monoteísta. Qual, professor? O cristianismo? Não, o judaísmo. Assim também como ele vai ter contatos com outras religiões, tanto politeísta como monoteísta. A cabeça de Maomé está fervilhando de informação. Ele traz produtos, ele atravessa o deserto, e quando ele chega na Arábia, o que ele encontra? Várias tribos. Tribo de um lado, tribo do outro. E muitas pessoas indo até essa região fazendo o quê? Peregrinando, levando dinheiro para esses deuses que eram cultuados na Península Arábica. No meio do deserto, então, havia várias tribos, chefes de tribos, que ganhavam muito dinheiro com o quê? Cobrando para perdoar. Coisa que vai acontecer futuramente lá na Idade Média, que a gente vai falar, mas acabavam ganhando dinheiro com esse comércio, com essa religião. Quer dizer que Maomé ele participava disso? Ele era, de certa forma, um sobrinho de um dos chefes. Maomé, por sua vez, vamos associar aqui, ó. Vocês vão ver que eu tenho tanto Meca, que é uma das nossas principais cidades, e Medina. Ok? Olha, observem Meca, o que a gente já observa, ó. Hoje, essa região, se vocês observarem aqui, ó, são bastante fiéis, cultuando o quê? Alá, que é o Deus, que é o nome do Deus principal do islamismo, ó, essa pedra, que é cultuada também. Existiam aqui várias estátuas de vários deuses, assim como existia em Roma, tá? Deus do deserto, Deus da noite, Deus do sol, Deus da chuva. O que acontece? Maomé, ele vai enfrentar essas tribos ao dizer o seguinte: existe um único Deus. Mas, claro, antes disso, Maomé vai subir até as montanhas. E nas montanhas, ele vai acabar recebendo a visão de quem? Do anjo Gabriel, segundo os relatos, né, da própria religião. Que isso também está inserido no livro. Que é chamado o quê? De Bíblia? Não. É chamado de Alcorão. Então é o livro que narra aí a história de Maomé e até a formação, ó, o mar vermelho aqui do lado. Ok? Então, amanhã não. Amanhã é sábado, graças a Deus. Então, nas próximas semanas, na semana que vem, a gente de fato aqui explica melhor. Vou esperar vocês realizarem a leitura aqui do capítulo 11, que eu vi que quase ninguém leu, né? Vocês estudarem aí para a prova. Então, vou deixar vocês realizarem a leitura, ver o que é Baduínos, o comércio e como que vai surgindo aí o Muhammad, a história de Maomé. Vou colocar no grupo de vocês aí um filmezinho, tá? Um filme bacana que eu exibi ano passado para a turma que é o 7º ano hoje. Então, vocês assistem esse filme que é bem bacana. Depois a gente conversa mais e já vai fazer essas correções. Se localize, pessoal, no tempo histórico, tá? Nós já saímos de 300, já saímos de 400 e pouco, já estamos agora aqui, ó, progredindo para 600 a 622. 622 para quem é islâmico, para quem vive nessa região, eles vivem com outro calendário, não é o nosso calendário, não. Eles utilizam outro tipo de calendário, calendário islâmico. Então, para eles contam a passagem, o início do mundo a partir da Egéria, que vai ser ali a fuga de Maomé, de Meca para Medina. Nós vamos falar nisso aí melhor nas próximas aulas, ok? Pessoal, então, deu aqui para fazer correção e fazer a introdução do capítulo 11. Alguma perguntinha? Daqui a pouco ela já está desligando nossa conexão. Pergunta, pessoal? Aí, ó, já deu para abrir o olho, ó. Já saímos do japonês. Isa, Eduardo, Heloísa, Alana, Anabelle, Isabela Conte, Lívia, João, Breno, Maria Eduarda, Tiago e Mariana. Bom dia, bons estudos, foco na leitura. E o vídeo daqui a pouco vai estar no grupo. Façam lá, baixem o vídeo ou assistam online da forma que vocês preferirem. Tá ok? Então, semana que vem a gente se encontra e continua esse debate. Semana que vem vai ter aula normal, tá? O feriado é depois, lá na outra semana. Então a gente tem que aproveitar bem semana que vem. Pessoal, tchau, cadê? Tchau. Tchau. Ó, não quero esse silêncio ser sono mais não, hein? Pelo amor de Deus. Então para de colocar o 7 e 10. É. Não é o tio que bota 7 e 10.
Tá? Deixa você chegar na escola, vocês vão ver os gritos que eu vou dar, vocês vão ver se vocês não vão acordar às 7 horas. Tchau, pessoal! Tchau. Não. Eu